Vamos para o capítulo 1 do livro Candlestick, um método para ampliar lucros na bolsa de valores. Meus alunos, queria só explicar, que vocês podem utilizar esta e qualquer leitura para o apanhamento taquigráfico, tá bom? Então, vamos lá. Já vimos a introdução, vamos agora ao Fundamentos, capítulo 1. A formação dos elementos gráficos dos candles, que são essas velinhas aqui, Ao analisar o mercado, podemos utilizar vários intervalos de tempo como foco de estudo, um dia de negociações, uma semana ou períodos de 15 minutos dentro de um dia. Aplicam-se as mesmas técnicas de análise em todos esses intervalos, obtendo-se, porém, graus distintos de eficiência a partir do período escolhido, do mercado ou do grau de volatilidade do ativo analisado. Por ser a forma mais usual, empregaremos sempre nesse livro o padrão de tempo de um pregão, ou seja, um dia de negociação. No mercado de capitais, temos, ao final de cada pregão, a definição e divulgação de 5 preços para cada ativo ou papel negociado. Preço de abertura, que representa o preço pelo qual foi fechado o primeiro negócio do dia. 2. Preço de encerramento, que representa o preço pelo qual foi fechado o último negócio do dia. 3. Preço mínimo, que representa o preço mais baixo pelo qual um negócio foi fechado naquele dia. 4. Preço máximo, que representa o preço mais alto pelo qual um negócio foi fechado naquele dia. 5. Preço médio, que não representa necessariamente um preço praticado no dia, mas é o fator resultante da divisão do volume financeiro movimentado para aquele ativo no dia pela quantidade de títulos negociados, obtendo-se uma média aritmética de preço para o papel. Da mesma forma como é feito nos métodos usuais de desenho de gráficos, o eixo vertical representa a linha dos preços, enquanto o eixo horizontal exibe a linha de tempo, ou seja, os dias de pregão. O processo de montagem do gráfico consiste em representar cada pregão como uma vela posicionada verticalmente na escala gráfica de preços, na qual o corpo da vela dá destaque ao espaço ocupado entre o preço de abertura e de fechamento, e os preços máximo e mínimo formam pavios acima e abaixo desse corpo da vela. Se forem diferentes dos preços de abertura e fechamento, esses pavios também são chamados de sombras, como se um holofote fosse apontado para o corpo do candle de baixo para cima, formando uma sombra superior, ou de cima para baixo, formando uma sombra inferior. A cor em que se representa o corpo do candle é definida pelo movimento de preços que ocorreu no dia. Se o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, o corpo do candle será representado na cor branca. Se o preço de fechamento for inferior ao preço de abertura, o corpo do candle será representado na cor preta. Assim, um candle branco representa um dia de alta no papel, um candle preto, um dia de baixa. Dessa maneira, a representação de um pregão é feita como nos mostra a figura 1.1. Então, tem os candlezinhos, o branco na alta, o preto na baixa, e aí tem os valores de abertura e fechamento. A mínima e a máxima sendo representado pelos pavis.
Então, a gente vê aí que quando está em alta, o preço de abertura está lá embaixo e o de fechamento está lá em cima. E quando está embaixo, inverte. O preço de abertura está lá em cima e o de fechamento está lá embaixo. Então, curiosidade. A adoção das cores branca e preta para representar os candles de alta e baixo deriva da tradição religiosa oriental, em que os elementos yin e yang, equivalentes ao conceito ocidental de bem e mal, são simbolizados respectivamente pelo branco e preto. Dessa forma, um mercado de alta estaria envolvido pela energia do yin, enquanto um mercado de baixa estaria contaminado pela energia do yang. Depois que essa técnica gráfica se ocidentalizou, foram adotadas outras cores pelos grafistas, sendo comum encontrar gráficos de candlestick com o vermelho para candles de baixa e azul para azul ou verde para os candles de alta. Pessoalmente, prefiro manter o padrão original, não por razões místicas ou tradicionalistas, mas por considerar que o perfeito contraste entre o preto e o branco facilita a definição de padrões. Outra vantagem é conseguir manter tal contraste quando se imprime o gráfico numa impressora monocromática, que somente define com real destaque o preto e o branco. Além disso, como costumo traçar médias móveis sobre os gráficos, prefiro deixar as demais cores para o traço dessas linhas. Ao aplicar o processo a cada dia de pregão, teremos um gráfico como o da figura 1.2, das ações do Banco Bradesco negociadas na Bovespa. Então, está aqui o gráfico do Bradesco. Representação dos preços de candle entre os dias, deixa eu ver, isso aqui são dias, deve ser os dias, né? 3/2, 7/2, 9, 13, 15, são provavelmente os dias da semana. E aqui os gráficos. Agora aqui ele coloca 75, 70, 75, 80, 85, 90, 95, certo? Se move de 5 em 5. Vou analisar melhor. Dá um zoom aqui. Então, vamos lá. O tradicional gráfico de linhas consegue apresentar a cada período de tempo estabelecido apenas um preço, usualmente o preço de fechamento, diferentemente do gráfico de candlestick, cuja maior vantagem é a visualização dos 4 preços praticados no pregão, o de abertura, o de fechamento, o máximo e o mínimo. O preço médio não é utilizado na análise. Note que o gráfico de candlestick é muito mais rico em informações do que se fosse plotado apenas com o preço de fechamento. É possível ver quanto os preços evoluíram durante cada pregão. Os pontos de maior euforia com figuras mais alongadas, os momentos de menor volatilidade de preços em que as figuras são curtas, a evolução dos preços no decorrer dos dias e seguidos movimentos de altas e baixas. A cor dos candles, que diferencia os dias de alta dos dias de baixa, nos dá perfeita noção das correções de preços ocorridas durante tendências de alta e de baixa, facilitando muito a visualização. Repare também que os preços não iniciam o pregão exatamente no mesmo patamar em que terminaram no pregão anterior. Quando um pregão abre com preços muito acima ou muito abaixo dos praticados no pregão anterior e forma-se uma lacuna entre os preços
em que não houve negociação, temos um gap. Quando os preços, apesar de estarem fora da faixa negociada no dia anterior, retornam a esses patamares, aparece no gráfico uma sobreposição entre os corpos e ou sombras desses dois pregões. A esse efeito de sobreposição, damos o nome de cobertura ou penetração. Ao nos valermos dessas figuras, podemos delinear o humor dos investidores com relação a determinado papel negociado e prever a duração de um momento ou sua reversão na direção oposta. Para, com isso, planejarmos nossa entrada ou saída no mercado, conforme nos convier. Com o decorrer do tempo, conduzindo nossos negócios no mercado de capitais, percebemos a importância vital de conhecer e compreender as questões psicológicas e emocionais que movem os investidores, ou pelo menos parte deles. Esses fatores influenciam muito a dança dos preços na bolsa de valores. O mercado de candlestick, quando bem interpretado, é uma ferramenta poderosa a nos mostrar certos aspectos psicológicos do mercado que existem por trás dos movimentos dos preços. A seguir, iremos explorar todos os sinais que essa ferramenta gráfica pode nos fornecer. Para entendermos os movimentos de preços praticados pelo mercado e tentarmos aproveitar a nosso favor as tendências formadas ou informação, de maneira a obter maior lucro possível em nossas operações, antecipando os movimentos que o mercado pode tomar. As tendências e a pressão exercida no mercado. Falaremos muito no decorrer desse livro sobre pressão de compra e de venda. Por isso, vale uma parada aqui para esclarecer exatamente do que se trata. Pressão compradora. Recebe esse nome sobre a disposição que o mercado tem para comprar um determinado papel, seja qual for o fator que motivou essa disposição, notícias, situação interna ou externa, balanço das empresas publicado recentemente. Ela traduz na maior quantidade ou avidez de pessoas interessadas em tudo do que a quantidade de pessoas interessadas em vender o ativo. Então, aqui de novo, ela se traduz na maior quantidade ou avidez de pessoas interessadas em comprar do que a quantidade de pessoas interessadas em vender o ativo. A escassez de vendedores, ou seja, de oferta, perante uma demanda mais pronunciada, fortalece os preços, de forma que os vendedores colocam preços mais altos de seus ativos, que são aceitos pelos compradores devido à falta do produto, o papel, no mercado. Pressão vendedora. Recebe esse nome a disposição que o mercado tem para vender determinado papel. Seja qual for o fator que motivou essa disposição, ela se traduz na maior quantidade de pessoas interessadas ou afoitas em vender o ativo do que a quantidade de interessadas em comprá-lo. A escassez de compradores, ou seja, de demanda, perante uma oferta muito maior, enfraquece os preços, de forma que os vendedores se veem obrigados a colocar preços mais baixos em seus ativos para conseguir encontrar compradores. Estes, por sua vez, ao perceber o desespero dos vendedores, forçam mais ainda a baixa, comprando a preços cada vez menores. Os movimentos de zigue-zague que enxergamos nos gráficos de preços são causados por uma espécie de cabo de guerra, disputado por essas duas forças. Tanto os movimentos de alta como os de baixo tendem a um equilíbrio de forças depois de um período de tempo não mensurável.
como se um dos lados, após longo esforço, ganhando posições, ficasse cansado e enfraquecesse, exaurindo a tendência em curso. A partir desse ponto, acontece a reversão dessa tendência pelo fortalecimento do lado oposto, que depois de ganhar terreno, irá também se exaurir mais à frente, alternando-se de tempos em tempos de forma cíclica, porém não linear. A predominância de uma dessas forças é a maneira que os investidores ou traders têm de se beneficiar dos movimentos de preços, estudando-os para obter lucro nessa flutuação. Próximo vídeo, vamos ao capítulo 2, identificando padrões de Kendall.